Graça e paz. Aqui estamos novamente para darmos continuidade ao curso Alicerces Firmes, desenvolvido pela missão Novas Tribos do Brasil. Hoje nós estaremos estudando a lição 6. Deus criou o homem. Esta é a missionária Luzilene. E esse é o pastor Valdeli Baliza. Iremos mostrar hoje a soberania de Deus, o homem como a criação singular de Deus e o plano original de Deus para o homem como administrador sobre toda a terra. Antes, nós vamos então começar recordando algumas perguntas da lição passada. Por que Deus foi capaz de mandar que o oceano recuasse e ficasse onde ele queria? Porque ele é todo-poderoso e criou o oceano. Porque Deus criou tudo lindo e porque criou a água e todos os tipos diferentes de frutas e legumes para comermos? Ele os criou porque é amoroso e bom. Ele preparou tudo na terra para nós. O que Deus disse sobre todas as coisas que criou? Disse que elas eram boas. Porque Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas? Porque ele é perfeito. Como Deus foi capaz de criar um universo tão vasto, com tantas estrelas tão distantes? Deus é todo-poderoso e está em toda parte o tempo todo. Porque Deus criou o sol para nascer e se pôr a cada dia, e a lua e as estrelas para traçarem a mesma órbita o ano todo? Deus fez isso porque é um Deus de ordem. Ele colocou o sol, a lua e as estrelas no céu para mostrar-nos os dias, meses, estações e anos e para dar ordem às nossas vidas. De quais princípios os cientistas e engenheiros dependem para tudo que estudam e inventam? Das leis de Deus estabelecidas na criação do mundo. Nós chegamos ao clímax da história da criação. Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Ele criou a luz, ele criou as águas acima da terra, o espaço entre essas águas e a terra seca e os oceanos. Criou as plantas, as árvores e as flores. Criou o sol, a lua e as estrelas. Encheu o mar de criaturas e o ar de pássaros. Criou todos os animais. Deus não fez tudo isso para si mesmo. Deus não precisa de nada. Por que então Deus criou todas essas coisas? Deus fez toda essa obra maravilhosa da criação porque ele é soberano e decidiu fazê-la para a sua glória. E Deus a fez porque é amoroso e bom. Deus criou e preparou todas as coisas bondosa, cuidadosa e perfeitamente para a sua criação final, o homem. Leiamos em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Aqui nós estamos usando a edição revista e atualizada da tradução de João Ferreira de Almeida. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tudo o que o homem precisaria já estava pronto e esperando por ele. Imagine, pensem comigo. Como um casal se sente quando está esperando seu primeiro bebê? Eles normalmente sentem muita alegria em arrumar um quarto para aquele neném. A mãe quer ter tudo pronto antes do tempo de trazer o bebê para casa, onde todas as suas necessidades podem ser supridas num lugar especial e bonito, preparado só para ele. Da mesma forma, Deus preparou um lugar para o homem. Ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 26, podemos ler: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Com quem vocês acham que Deus estava falando quando disse: Façamos o homem à nossa imagem?
Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que estavam conversando entre si. Eles estavam discutindo o plano de fazerem o homem à imagem de Deus. Compare. Quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante, por exemplo, uma casa nova, primeiro pensa sobre o assunto e planeja como quer que ela seja. Foi isso que Deus fez. Ele planejou como faria o primeiro homem. Deus é soberano. Ele sozinho decidiu como todas as coisas seriam feitas. Deus decidiu como o homem seria feito, da mesma forma como ele previamente decidiu como os espíritos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e todas as outras coisas que existem na terra deveriam ser feitas. Deus decidiu sozinho, não pediu conselhos a ninguém. Deus é maior e mais importante que tudo. O homem foi a obra mais importante que Deus criou sobre a terra. Por isso, decidiu fazê-lo à imagem do próprio Deus. Deus fez o homem à sua imagem para que o homem fosse capaz de conhecê-lo e de se comunicar com ele, para que outros vissem a semelhança de Deus refletida no homem e louvassem e glorificassem a Deus. O que significa quando Deus nos diz aqui em Sua palavra que o primeiro homem foi feito à imagem de Deus? Nós sabemos que não se trata de nossos corpos, pois Deus é espírito. Deus não tem um corpo de carne e osso como nós. Em vez disso, Deus estava se referindo à parte que não pode ser vista. A Bíblia chama essa parte de nós que não pode ser vista de alma e espírito. O corpo do homem foi criado para ser a casa dessa parte invisível, a alma ou o espírito. Deus planejou que a parte invisível do homem tivesse inteligência, emoções e vontade própria, feita à imagem de Deus. Por ser Deus inteligente, planejou fazer as pessoas dotadas de uma mente que tivesse a capacidade de conhecê-lo, pensar e raciocinar como ele. Deus queria falar com o homem e queria que o homem falasse com ele. Ele queria poder comunicar-se com o homem não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita, assim como faz através de sua palavra, a Bíblia. Deus queria capacitar e equipar o homem para fazer sua obra aqui na terra. Nós sabemos que Deus deu uma mente para os animais também, mas um animal não tem o mesmo tipo de mente que um homem. Os animais podem ser ótimas companhias como bichos de estimação. Eles também podem ser de grande ajuda para nós em certos tipos de trabalho, tais como o trabalho feito pelos cavalos, mulas, bois e até cães. Mas um animal não tem a capacidade de conversar conosco. Eles não podem compartilhar de nossos pensamentos, nem tomar os tipos de decisões que tomamos. Um animal não pode raciocinar como raciocinamos. Não pode comunicar-se conosco pela fala, nem pela escrita. Deus decidiu que daria inteligência ao homem, a fim de que pudesse pensar e raciocinar como ele. Mas isso não quer dizer que algum homem poderia um dia pensar ou raciocinar exatamente como Deus pensa e raciocina. Então, compare. Pense nas crianças. Elas sabem todas as coisas que você sabe? É claro que não. Mas porque elas têm uma mente como a sua, você é capaz de ensiná-las. Mesmo o homem mais sábio do mundo é como uma criança comparada com Deus. Mas porque Deus decidiu fazer o homem inteligente, esse seria capaz de ouvir a palavra de Deus, compreendê-la e depois fazer o que Deus diz. Foi isso que ele planejou para o homem. Decidiu dar uma mente ao homem para que pudesse conversar com ele, desfrutar de sua companhia e ensiná-lo a fazer sua obra. Considere. As pessoas frequentemente acham que as emoções têm uma má conotação. Talvez elas pensem apenas em um ser levado pelas emoções. Mas as emoções são muito necessárias e benéficas. A Bíblia nos mostra que Deus tem emoções. Ele é compassivo e terno e odeia a injustiça.
podemos ver prontamente em Deus que as emoções são boas. Deus ama, odeia, sente tristeza e também sente alegria e felicidade. Porque Deus tem sentimentos, emoções, decidiu que criaria o homem com sentimentos. Todos vocês têm filhos, amam seus filhos, não é mesmo? Mas também querem que eles os amem, não é? É claro que sim. Todos os pais querem que seus filhos os amem. Deus é assim também. Deus planejou amar o homem, mas também queria que o homem fosse capaz de amá-lo. Esta é a razão porque Deus planejou criar o homem com emoções. Além de ter inteligência e sentimentos, Deus também tem vontade própria. Ele é capaz de decidir se fará algo ou não. Por isso, Deus decidiu fazer o homem de maneira que ele também fosse capaz de tomar suas próprias decisões. Quando você acorda de manhã, decide o que vai vestir. Você decide o que vai comer e beber no café da manhã e decide para onde vai levar o seu carro. Quando você se veste, suas roupas dão alguma opinião quanto ao que você está vestindo? Seu alimento tem alguma oportunidade de dizer quando será comido? Por acaso, seu carro tem alguma escolha quanto ao lugar para onde você o levará? Não. É você quem faz as escolhas sobre essas e outras incontáveis coisas. Deus poderia ter feito o primeiro homem sem a habilidade de escolher, como as suas roupas, sua comida, seu carro. Deus poderia ter feito o homem apenas com a capacidade de obedecer-lhe, sem opção de escolha. Foi assim que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Deus os criou para que fizessem sempre a mesma coisa todos os dias, meses e anos. Mas Deus não planejou fazer o homem assim. Deus tem vontade própria, Deus decide o que fazer e queria que o homem fosse capaz de fazer escolhas assim como ele as faz. Deus planejou fazer o homem para que este pudesse escolher amá-lo e obedecer-lhe. Uma escolha que o homem poderia fazer inteligentemente, porque através de sua mente ele saberia que Deus é o seu Criador amoroso, bondoso e conhecedor de todas as coisas. Então, compare. Se as crianças sabem e estão convencidas de que seus pais são sábios e bondosos, será mais fácil para elas obedecer-lhes. O plano de Deus era fazer o homem a fim de que ele pudesse falar com Deus e chegasse a conhecê-lo como um Deus sábio e amoroso. Então, o homem deveria escolher obedecer a um Deus tão maravilhoso que o fizera. Resumindo, o homem recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus com ele, para pensar sobre o que Deus lhe dissesse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para comunicar-se com Deus. O homem recebeu emoções para corresponder a Deus por amor e devoção. O homem recebeu vontade própria para que pudesse escolher cumprir os planos de Deus, não como um robô, mas como alguém que ouve o que Deus diz, ama-o e escolhe obedecer-lhe. Deus planejou que o homem fosse feito à sua imagem, a fim de que fosse capaz de fazer a obra de Deus na terra. Deus estava dando ao homem uma posição singular em sua criação. O homem deveria ser o representante de Deus na terra. O homem deveria cuidar das coisas de Deus aqui na terra e ser o líder sobre os animais, os pássaros e os peixes. Deus deu inteligência, emoções e vontade própria ao homem para que este pudesse fazer a obra de Deus exatamente do modo que Deus queria que ela fosse feita, o que traria alegria tanto para o homem quanto para Deus, tanto para Deus quanto para o homem. Vejamos aqui então, e prestem atenção, esse quadro já foi visto em lições anteriores. Nós estudamos sobre o início de todas as coisas, sobre a Trindade, sobre a criação dos anjos, sobre a criação dos seres espirituais. E agora nós estamos estudando, além da criação dos primeiros dias, das coisas da terra e das coisas que nela existem, agora nós estamos estudando a criação do homem. Estamos aqui em Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim:
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deus criou primeiro o homem e então depois fez uma esposa para ele no mesmo dia. Uma vez que só no capítulo seguinte a Bíblia nos conta de Deus criando a mulher, esperaremos a próxima lição para lermos sobre isso. Hoje leremos apenas o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus fez o primeiro homem. Deus chamou o homem de Adão, que significa homem. Mas depois de Deus ter feito cada parte do corpo do homem, este ainda não tinha vida. Todas as partes de seu corpo estavam lá, mas ele era como um defunto. Seu corpo não respirava porque a parte que seria a imagem de Deus ainda não estava vivendo em seu corpo. Foi somente depois que Deus soprou nas narinas do homem que ele se tornou um ser vivo, capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus poderia colocar vida em Adão. Nem o sol, a lua, a terra, nem os pássaros, os animais, os peixes, nem os anjos de Deus, nem qualquer homem, nem Satanás ou seus espíritos podem dar vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são incapazes de dar vida a qualquer outra coisa ou pessoa. Deus é distinto e maior do que tudo o que criou. Pense bem, nós todos dependemos da energia elétrica. Uma lâmpada que não está ligada à tomada não produz luz, até que o interruptor seja ligado. Nossas casas não recebem energia. Não apenas nossas casas, mas o comércio e a indústria dependem muito da corrente elétrica. Quando ela é interrompida, muitas coisas que costumamos usar simplesmente não funcionam, sem energia para fazê-las funcionar. Máquinas complexas e úteis tornam-se absolutamente inúteis. Assim como a companhia de eletricidade é nossa fonte de energia, Deus é nossa fonte de vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são completamente dependentes dele. Quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, este imediatamente tornou-se vivo. Ele respirou e era um homem forte e saudável. Não havia qualquer doença ou morte no mundo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós podemos ler: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão foi o primeiro e único homem que Deus criou do pó da terra. Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher do homem. E Deus lhes disse que tivessem filhos para que o mundo todo fosse cheio de pessoas. Adão é o ancestral de todas as pessoas. Ele é o ancestral de todos os povos, independentemente de raça, cultura ou país. Adão é o seu ancestral, Adão é o meu ancestral. Ele é o ancestral de todas as pessoas. Todos nós viemos deste primeiro homem. Ele é a origem e o pai de toda a raça humana. Leamos Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Deus encarregou o homem de cuidar da terra e de tudo que há nela. Deus desejava ajudar o homem a aprender a cuidar de todas as responsabilidades que ele lhe dera. Imagine um homem rico que possui muitas propriedades e negócios.
Ele ama seu filho e está muito satisfeito com ele. Chega um dia em que ele decide dar a seu filho a direção de todos os seus negócios. O pai sabe que seu filho precisará de ajuda quanto a essa grande responsabilidade, e ele se deleita em ajudar seu filho a aprender tudo o que é necessário. Ele está contente em confiar o trabalho a seu filho. Também fica contente em sentar-se e conversar com ele sobre cada decisão e em dizer-lhe tudo o que gostaria de ver feito no trabalho que ele deu para o seu filho cuidar. Deus também estava satisfeito com o primeiro homem que fez. Deus conversava com Adão, o primeiro homem, e dizia-lhe o que deveria fazer como representante de Deus na terra. Deus tinha o direito de decidir a quem daria a terra. Ele não deu a terra a seus anjos. Ele não deu a terra a Satanás e a seus demônios, porque Deus era a única pessoa que tinha autoridade para dar ao homem o controle sobre toda a terra e sobre tudo que nela há, porque Deus criou tudo. Então, nós podemos ler no Salmo, capítulo 24, versículo 1, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por isso, Deus poderia tê-la dado a quem ele quisesse. E em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O homem rico decidiu fazer do filho seu administrador. Era direito do pai fazer tal escolha, e ele não deu aquela responsabilidade a ninguém mais, somente ao filho. Ninguém mais teria o direito de administrar os negócios daquele homem, exceto seu filho. Deus é o Criador de todas as coisas, então o mundo e tudo que há nele pertencem a Deus. Ele tinha o direito de decidir para quem daria a terra e a deu ao homem. Deus é supremo e soberano. Que posição especial Deus deu ao homem? Dando ao homem aquela responsabilidade, Deus conferiu-lhe uma grande honra e privilégio. No Salmos, capítulo 8, versículo 3 a 9, diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Porque Deus é perfeito e bom, tudo o que ele criou era absolutamente certo e lindo. No princípio, nada no mundo animal feriria ou causaria dano ao homem. Nem o homem, nem os animais precisavam de comer. Espinhos, mato e ervas daninhas não existiam. Concluindo, Deus é soberano. Ele é o grande e único Criador de todas as coisas. Por isso, ele é o dono de tudo. Ele fez o primeiro homem do pó da terra. Ele o criou à sua imagem, dando-lhe intelecto para que ele pudesse conhecer a Deus, emoções para que pudesse amar a Deus, vontade própria para que pudesse escolher obedecer a Deus. Adão, o primeiro homem, é o ancestral de todos os homens de todo lugar. Sendo o Criador e o dono do homem, Deus deu-lhe a responsabilidade de ser administrador de toda a terra. Em nossa próxima lição, estudaremos mais sobre Deus e seu procedimento soberano e amoroso com Adão. Para recapitularmos, então, e para fixar nosso aprendizado, nós vamos fazer algumas perguntas. Para quem Deus preparou a terra? Para o homem.
Que grande diferença houve entre a criação do homem e a criação dos animais? Deus criou o homem à sua imagem. O que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem? Deus é espírito. Então, não foi o corpo do homem que foi criado à imagem de Deus. Deus fez Adão e Eva com a capacidade de conhecê-lo, amá-lo e obedecer-lhe. Quantos homens e quantas mulheres Deus criou no princípio? Deus criou apenas um homem e uma mulher. Quem é o nosso antepassado mais distante? Adão. Depois de ter criado Adão, o primeiro homem, o que Deus pôs sob seu domínio? A terra e tudo que nela há. Por que Satanás e seus demônios não têm o direito de controlar a terra e tudo que nela há? Porque Deus nunca lhes deu o direito de controlar coisa alguma sobre a terra. Deus deu à terra ao homem, Como eram todas as coisas do mundo no princípio? muito boas. Tudo era perfeito. Chegamos então ao final de mais uma lição. Pedimos a você que dê o seu like, que compartilhe para outras pessoas que possam assistir e possam aprender mais da palavra de Deus. E, se você quiser também receber as notificações, convidamos você a estar se inscrevendo no canal. Até a próxima lição. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos edifique cada dia pelo estudo da sua palavra. Um grande abraço e nós agradecemos a sua atenção. Até a próxima lição.